No Salmo 118, no versículo 5, é o ponto de partida da mensagem de hoje. Vamos abrir o Salmo 118. Não é o salmo do dia, como sempre o pastor tem colocado, né? Mas eu quero que você, dando base aqui, a partir do Salmo 118, no versículo 5, vai passar para você na sua tela. Estou dando aí o tempo para as pessoas poderem compartilhar, para você pegar a sua Bíblia. Se você quiser pegar papel e caneta, anotar essa mensagem. Talvez você nunca ouviu uma palavra a respeito desse assunto e que possa lhe ajudar você acerca da Bíblia, acerca daquilo que o Evangelho nos ensina. Pegue então a sua Bíblia e comecemos então a examinar as Escrituras, a ter esse momento da palavra que vai nos ajudar a vencer as angústias e as tristezas. Vamos então, o versículo 5 diz assim: Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar largo, espaçoso. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Aqui o salmista Davi, ele está clamando a Deus, pedindo a Deus uma direção, porque ele está angustiado. Eu vou até fazer o seguinte, vou pegar uma colinha que eu deixei aqui. Eu deixei uma cola aqui no meu esboço. Essa cola eu peguei ali para vocês no vocabulário, no dicionário, o significado, né, da palavra angústia. Os motivos que produzem angústia na pessoa, né? Só para você entender. A angústia, ela é uma tristeza, é uma redução de espaço, quando você é colocado contra a parede ou quando você é colocado em uma situação de aperto. Ou então a angústia também te traz a carência, a falta, né? O estado de ansiedade, uma inquietude ou então um tormento. Isso é o significado da palavra ansiedade, ou assim mesmo posso dizer para você, a pessoa que está angustiada, né? Mais precisamente dizendo. A pessoa que está angustiada, ela não se coloca sozinha naquela situação. Algo motivou, algo fez com que ela estivesse naquela angústia. Algo talvez colocou você naquela situação a qual não é o seu desejo, não é a sua vontade, não é aquilo que você queria estar passando, não é mesmo? Na verdade, ninguém quer passar tristeza, ninguém quer viver angústia na vida. Mas uma coisa que já nos traz para nós aqui no vislumbre dessa palavra, nós já conseguimos entender que no momento de angústia, o que Davi fez foi recorrer a Deus. Desculpe se você tem recorrido a outros métodos, né? Eu posso dizer que existem métodos que são a medicina, que pode ajudar, sim. Existem métodos que pode ser, por exemplo, medicamentos. Existem métodos que existem como tratamento, né? Às vezes fitoterápicos. Às vezes as pessoas usam ali até mesmo de coisas que Deus não se agrada. Quem não assistiu a mensagem de ontem, assista. Deus não quer nenhum tipo de sacrifício, Deus não troca a glória dele com ninguém. Pessoas que fazem simpatias, fazem mandingas, pessoas que procuram curandeiros, pessoas que procuram às vezes espíritos para poderem tratar daquela angústia, tratar daquela situação. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, a pessoa perdeu o chão, ela achou que nunca mais iria conseguir sair, talvez ela nunca mais sairia daquela empresa e por motivos talvez nem que foram culpa sua, talvez você era um bom funcionário, mas perdeu aquela oportunidade, aquilo passou para você, tem portas que se fecham para que outras ainda maiores se abram, mas existem angústias. E às vezes essas angústias são produzidas até mesmo pelas pessoas que estão à nossa volta. Claro que a pessoa que não permite nada entrar no coração que seja maldoso, algo que venha tirar de você sua paz, você não deixa isso entrar. Mas tem pessoas que ela tem uma facilidade para qualquer coisa magoar ela. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa magoa? Qualquer coisa, você fala uma palavra, às vezes até uma palavra não com maldade, mas uma palavra um pouco mais forte. Uma palavra que às vezes a pessoa precisa de ouvir, um chacoalhão, vamos dizer assim. E a pessoa fica chateada,
ela fecha a cara, ela fica triste e ela começa a se esconder. E eu digo para você que este homem ao qual nós estamos lendo este versículo, o homem chamado Davi, ele que foi o grande rei de Israel, a qual a Bíblia chega a dizer, e eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia diz que Davi era um homem que tinha um coração semelhante ao de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Ele tinha um coração de amor, de compaixão, uma pessoa que estendia a mão para os demais. Porém, este mesmo homem esteve em angústia. Esta mesma pessoa que tinha inúmeras vitórias, e posso dizer para você que não somente inúmeras vitórias, mas Davi, ele era um homem que nunca conheceu, aliás, ele foi um homem que não conheceu derrota. E eu digo para você que as derrotas da vida nos fazem muitas vezes ficar angustiados, tristes, inquietos ou até mesmo com crises de ansiedade. Pastor, eu já ganhei muito dinheiro. Pastor, eu já fui casado, já fui casada. Amava muito meu marido, amava muito minha esposa, amava muito meus filhos. Pastor, mas eu tive uma decepção, tive uma tristeza. Ou até mesmo você possa dizer, pastor, o problema não foi esse, o problema é que essa pessoa partiu, ela morreu e eu nunca mais consegui crer em Deus. E eu não acredito que Deus levou a pessoa que eu tanto amava, meu pai, minha mãe, um filho, ou alguém que você tanto amava, um amigo. Pastor, a minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa perca. Lembra que o pastor trouxe para você o significado da angústia? A angústia, tem pessoas que relatam, a angústia chega a dar um nó na garganta. A pessoa não consegue falar, ela vai se retraindo, mesmo sendo uma pessoa vitoriosa, saudável, mesmo tendo todos os pontos positivos que te agregam para você força para continuar. Mas na sua mente, para quem não sabe, alma é a sua mente pensante. A nossa alma é a nossa mente. E às vezes a sua mente é levada a pensamentos de perca, de tristeza, de angústia. Oh Deus, por que foi assim? Existem casos de pessoas que elas passaram, talvez na sua infância, sofreram, passaram talvez apertos no que diz respeito até mesmo aos alimentos diários, cotidianos, ou até mesmo pessoas que, porque passaram dificuldade, porque talvez não teve um pai, uma mãe ao seu lado, essa pessoa cresceu rebelde, com raiva de todos, ou porque o pai e a mãe separou-se e aí então você não teve paz mais no seu coração, você cresceu uma pessoa triste. E inúmeras coisas provocam. Eu poderia aqui dar milhares de exemplos, levando aqui o entendimento por que a pessoa fica angustiada. Porque ganha pouco, ou porque a promoção que a empresa ia dar era para você, a pessoa mais requisitada era você, mas apareceu um parente, apareceu alguém lá e essa pessoa foi beneficiada e você perdeu. Enfim, Davi, no momento da angústia, ele clamou a Deus. Porque ele disse, Senhor, eu estou clamando ao Senhor porque eu estou numa situação de aperto, os inimigos estão vindo contra mim, são inúmeras as batalhas que eu passo e olha, eu digo mais, nesses dias que vivemos, as batalhas são grandes, as dificuldades que enfrentamos são grandes e eu digo para você que isso é uma situação que todo brasileiro, toda pessoa no mundo hoje, ainda que ela tenha muita condição financeira, ela não consegue comprar a sua saúde. E eu digo para você, eu conheci casos de pessoas, empresários fortíssimos, poderosíssimos financeiramente falando, pessoas de poder aquisitivo de comprar o que quisesse, de ter todos os seus desejos físicos que o dinheiro pode comprar realizado, que tiraram a sua própria vida, que cometeram suicídio por achar que a vida já não tinha mais valor. Então veja que muitas vezes as pessoas dão valor aos agregados, né? Ao dinheiro, à casa, ao carro, até mesmo às pessoas que estão à sua volta, e mesmo isso não adianta nada, porque normalmente as pessoas que estão cheias de pessoas à sua volta, estão cheias de amigos,
E na hora de um aperto, na hora de uma dificuldade, às vezes as pessoas até querem apontar. É o caso do Jó. O Jó tinha amigos que vieram: ô Jó, o que você está passando? Tô vendo aí que você está cheio de chagas, essa lepra está do alto da tua cabeça até a planta do teu pé. Isso aí é culpa sua, você está em pecado contra Deus. E eles começaram ali descer a lenha no Jó. E esses amigos não foram bons. Existem pessoas que elas vão ser suas amigas enquanto você está bem, enquanto você beneficia esta pessoa. Veja que o Davi, por mais que tivessem batalhas, e eram inúmeras as guerras contra eles, e eu digo para você que era injustamente. Davi andava no caminho de Deus. Mesmo você que diz: pastor, eu faço tudo certo, eu ando no caminho certo, não devo para ninguém, eu não fico falando mal de ninguém, eu não minto, eu não sou uma pessoa corrupta, eu não sou a pessoa que passo ninguém para trás. Por que isso acontece comigo? Essas perguntas vão produzindo em você essa inquietude. E eu vou falar para você que na Bíblia, 3 casos que eu vou trazer para você aqui, muito importantes, e eu vou dizer um caso de Jesus. O próprio Jesus Cristo, ele também passou angústia. E eu quero que você entenda que as angústias, nós todos somos sujeitos. Os pastores, profetas, ministros, evangélicos, não evangélicos, crentes, não crentes, pessoas que creem em Deus, pessoas que são ateias. Todas as pessoas são sujeitas a sentir esse vazio, a sentir esse buraco que parece que nada pode preencher. Todos são sujeitos a isso. Só que a maneira que você encara a situação à luz da palavra faz você se motivar a mudar. E eu quero falar para você de um homem na Bíblia que, para mim, eu posso dizer para você, no meu ponto de vista, estou dizendo isso como um pastor que ama o Evangelho, que ama a palavra de Deus, mas este homem, ele fez muita diferença. Um homem chamado Elias. Ele era um profeta do qual Deus usava ele demais. Homem que curou, que libertou, homem que fez coisas impossíveis aos olhos humanos. Algo que Deus ouvia a voz de Elias e Deus então operava aquilo que Elias pedia. Até mesmo o céu que manda a sua chuva para regar a terra ficou durante 3 anos e 6 meses sem derramar nem orvalho do céu, porque Elias disse que não choveria na terra. Eu digo para você, Elias era um homem de muitas vitórias, um homem de Deus, um homem que estava sempre para frente, um homem sempre animado. Porém, coisas fizeram ele desanimar. Sabe o que desanima a gente? O pastor comentou vários assuntos aqui, vários exemplos. Mas o que desanima você não é o que vem de fora, o problema é o que está dentro. As coisas externas, as coisas que vêm de fora, nós vamos encarando um dia após o outro e vamos vencendo. Estou endividado? Eu sei que estou endividado, não queria estar endividado, mas eu vou lutar, vou pagar essas contas. Vou começar, vou no banco, vou lá ver quanto que eu devo. Vou falar para o gerente, calcular de uma forma que eu possa pagar. Pastor, estou perdendo a casa. Deus vai te dar a bênção em nome de Jesus, mas eu preciso encarar a situação diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar este exemplo tão importante em 1º livro de Reis, vamos abrir comigo? 1º livro de Reis, no capítulo 19, conta aqui o dia que Elias desanimou. Olha que eu estou dizendo de um homem de Deus, homem usado por Deus, ele desanimou. E os desânimos vêm, as angústias sim vêm, mas nós temos que entender como encarar a situação. Vamos ver como que Elias viveu esse período de angústia e vamos trazer aqui à luz da palavra como vencer isso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Vamos entender aqui, só para a gente poder pegar o fio da meada. Jezabel,
era mulher do rei Acabe, o rei que estava sobre Samaria, ele que estava governando, porém casado com uma mulher que servia a demônios, servia a Baal, servia a imagens, a escultura. Entenda bem que toda a angústia, ela é motivada por uma ação demoníaca. Ela é motivada por uma ação do inferno. Eu já vou comentar para você, existem coisas que nos é bom. Quando você está arrependido de um pecado, você fica triste por causa do seu pecado e se arrepende, isso é bom. Caso contrário, toda angústia, ela é produzida pelo mal, pelo diabo. Ela faz, usando Jezabel, ela disse, olha, do mesmo jeito que os profetas de Baal, aqueles que serviam a demônios, aqueles que profetizavam para o diabo, estes morreram. Porém, este profeta que é de Deus, que nós estamos aqui falando de Elias, ele vai morrer do mesmo jeito que os meus profetas morreram. Aqueles que profetizavam para Baal morreram, mas você vai pagar com a sua vida, seu profetinha. Eu imagino que era mais ou menos assim. E quando eu digo para você, a autoridade não era somente de uma pessoa que tinha a mesma posição que Elias. Nós estamos falando da esposa do rei. Não se esqueça que a palavra de um rei tem poder, tem autoridade. Ele podia mandar matar a Elias a qualquer momento. E ela prometeu, amanhã, na mesma hora que eu estou dizendo essas palavras, você vai estar morto, com a cabeça numa bandeja para mim. E isso trouxe uma situação muito triste. Cuidado para que as vozes externas não façam que você fique inquieto e tome decisões erradas. Por quê? Antes de a gente continuar aqui, por gentileza, Natanael, coloca aí Filipenses 4, versículo 6. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Põe na tela para nós aí. Não estejais inquietos ou angustiados ou ansiosos, assim como você achar melhor, por coisa alguma, por nada. Ou seja, nada pode fazer você ficar inquieto. Antes de você ficar inquieto, antes de você ficar preocupado, antes de você ficar angustiado, se fechar, se calar, fugir da situação, antes de você desanimar, faça o quê? As vossas petições sejam em tudo, desde a coisa mais simples até aquela coisa mais complexa. Tudo tem que ser conhecido diante de Deus. Como que eu faço para Deus saber minha situação? Pela oração e súplicas com ação de graças. Ação de graças é um momento de alegria, não de tristeza. Como então, pastor, que eu conto as minhas angústias com alegria? Não, não é isso. Mas eu tenho que vir com alegria até Deus, porque Ele dará a saída. Ele vai me fazer permanecer firme diante deste problema, diante da situação que está vindo diante de mim. Elias recebeu um veredito: amanhã eu vou cortar tua cabeça e você vai morrer. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 3 de 1 Reis 19, tá bom? Acho que o amigo esqueceu. Coloca lá para nós. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha aqui por coisa séria, hein? E ele se foi para o deserto. Olha para o pastor. Quantas pessoas, quando ficam sabendo de uma situação contrária à sua vida, elas temem, e eu digo para você que ele, de certa forma, é impossível não temer uma rainha, esposa de um rei, dizendo que vai colocar sua cabeça numa bandeja. Eu acredito que qualquer um poderia temer. Só que o que está escrito em Filipenses? Quando você tem esses temores que provocam essa ansiedade, provocam essa angústia, coloque diante de Deus. Coloque minuciosamente: Deus, eu estou com medo. Está vindo aí uma mulher que diz que vai me matar porque eu falo a tua palavra, porque eu faço o que é certo. Eu não faço nada de errado para sofrer isso. Deus, eu estou preocupado com isso. Me ajude a me manter de pé diante dessa situação, assim como em outro tempo. Elias, em muitas outras ocasiões, ele foi colocado até em situações muito piores que essa.
Ele esteve diante de 850 homens e colocou-se de pé e disse: Deus, manda fogo. E Deus mandou fogo. Se você pedir fogo de Deus, se você pedir o fogo do Espírito Santo, Ele vai te aquecer, Ele vai te fortalecer e você vai vencer essa ansiedade, essa depressão, essa angústia, esse desejo de morrer, esse desejo de abandonar tudo. Só que Elias não, mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo sendo crente, sendo cristão, sendo uma pessoa que tem Deus no coração, como assim você pode dizer? Pastor, eu tenho Deus no coração porque eu tô assim. Aí ele pega e faz o quê? Ele vai para um deserto. Lugar de deserto é lugar de tristeza. Lugar de deserto é lugar de terra árida. Lugar de você ficar sozinho. Deserto é um lugar que não tem ninguém. Ele foi se esconder. No momento que você é afrontado, não é se escondendo que você vai resolver o problema. É encarando a situação. Ai, pastor, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo comer, eu não consigo me olhar no espelho, eu me acho feio, eu me acho feia. Eu sou uma pessoa, pastor, que ninguém dá bola pra mim. Meu irmão, Deus está do seu lado. Meu amigo, minha amiga, lembre do favor de Deus enviando Jesus morrendo na cruz por você. Olha que lindo foi o que Jesus deu para você, Ele te deu vida, vida com abundância. João 10, versículo 10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu, porém, vim para te dar vida de abundância, não de tristeza, de angústia, não, é uma vida boa. Mesmo nos embates da vida, eu preciso estar de cabeça erguida, não adianta se esconder da situação. Aí termina de versículo 4, e ele se foi ao deserto ao caminho de um dia, passou um dia naquela tristeza, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Misericórdia. Eu vou falar para você o seguinte, o Elias, ele era um grande homem de Deus, mas nesse momento a angústia tomou conta do seu coração, que ele pediu para Deus: Deus, eu quero morrer. Eu não sou melhor que meu pai, não sou melhor que a minha mãe, eu prefiro morrer do que ficar enfrentando essa vida. Eu posso falar para você uma coisa? De todo o coração, um homem que venceu tantas batalhas diante de Deus, agora está desanimado. Vamos prestar atenção numa coisa? Quanta vitória você já teve lutando? Quanta coisa você encarou e você venceu? Quanta coisa você já passou achando que não teria como resolver e você conseguiu? Você acha que Deus esqueceu de você? Deus não esqueceu de Elias? Deus não esqueceu-se de você? Ele chega, passou um dia naquela tristeza, deveria ter ido orar, mas não foi. Ele preferiu se esconder do que orar a Deus. Em outros momentos ele orou, talvez você em outros momentos você buscou a Deus, mas agora você deixou de buscar. Se isolou, não vai para a igreja, não fala com o pastor, não procura ajuda. Ai, pastor, o psicólogo disse isso. Meu irmão, não estou falando aqui, não estou desprezando, é muito boa a psicologia, muito bom, mas às vezes você está procurando ajuda no lugar errado, você precisa de Jesus, o buraco que está dentro de você, só Deus pode preencher. O alimento que falta para preencher o seu ventre não é o arroz e feijão, o que vai alimentar você é a palavra. O Senhor disse: a minha palavra é comida e bebida, Jesus disse isso. E agora, olha o que vai acontecer. Deus nunca se esquece dos seus, mas quando uma pessoa ela se angustia, ela se separa. Ela se vai para longe, ela não quer ouvir ninguém, ela não quer dar atenção para que ninguém fala. Aí olha o que diz o versículo de número 5. E deitou-se, olha sintoma de depressão, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, que era uma árvore, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Meu amigo, minha amiga, você que me assiste, talvez você nunca me viu na tua vida, você está vendo pela primeira vez. A Bíblia diz que o pastor é um anjo da igreja. A Bíblia diz isso, não é o pastor. Embora exista tantas controvérsias, o pastor é o anjo da igreja. Como um ministro do evangelho, eu venho dizer para você: levanta, coma, beba água, encha-se da palavra de Deus, tome um banho, sai dessa tristeza, dessa angústia, essa faca que você leva todo dia para sua cama, essa navalha que você quer passar nos seus pulsos, joga isso fora, levanta para a vida. Ai, pastor, eu estou desempregado. Levanta, manda teu currículo,
manda ali, chama, fala, eu quero trabalhar, eu quero vida. Sai desse marasmo, sai dessa angústia, porque o anjo foi, bateu nas costas e disse, levanta, levanta aí, Elias. Elias estava adormecido, mas você está ouvindo uma palavra que é o alimento. Levanta e coma essa palavra e levante-se diante dessa situação. Aí ele diz no versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar. Deixa eu te falar uma coisa, me perdoe. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra, ela come da palavra. Você já ouviu falar da pessoa que ela é como, já é um ditado popular, né? O crente chiclete. Sabe o que é um crente chiclete? Aquela pessoa que ela crê na palavra, só que ela põe na boca e mastiga, 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 mas não engole. Assim é a pessoa. O pastor traz a palavra, você ouve a palavra, você até recebe uma bênção ali, as pessoas vão na tua casa, tentam te animar, vai o pai, vai a mãe, vai o irmão, vai o marido, vai a esposa, vai os filhos, tentam te levantar, mas você não quer, você recebe um alimento, não, levanta, sai dessa tristeza, mas você come aquilo e volta a dormir. É a tua atitude perante a situação que vai mudar. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Mais uma vez ele veio e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Eu vou parar por aqui, porque eu passei até do meu horário da mensagem de hoje, e eu quero que você faça o seguinte. Talvez é a segunda vez que você me escuta falar isso hoje. Levanta e come, sai da tristeza. Pastor, mas eu não consigo. Sabe como você vai conseguir? Porque Deus mandou essa palavra para tirar você dessa tristeza. Deus não quer você do jeito que você está. Levanta, sai desse desânimo, pega essa arma aí, joga fora essa praga, joga fora isso aí, porque não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder sua salvação e a dor vai ser muito pior. Porque a segunda vez que o anjo tocou, levanta, coma novamente, escute a palavra, beba desta água, porque muita coisa Deus tem para você. Meu amigo, minha amiga, palavra para você hoje. Deus tem muita coisa para você. Deus tem um caminho comprido para você. Deus tem algo, meu irmão, que vai motivar você. Para a gente terminar, eu teria que falar um pouquinho mais aqui. Se você estiver comigo acompanhando, no próximo programa Hora da Graça, o pastor termina aqui essa mensagem, mas eu queria comentar aqui de Marcos 14. Põe na tela para nós, Natanael, eu vou ler na tela mesmo para ser mais rápido. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, também tomou Tiago, João, e começou a ter o que, meus amigos? Pavor e angustiar-se. Para aqui, olha para o pastor. Jesus sabia que ele morreria na cruz do Calvário, que ele teria que pagar os pecados das pessoas, derramar o seu sangue, pelas pisaduras deles nós seríamos sarados. E ele sabendo disso, ele se entristeceu. Jesus, ele se entristeceu, ele se angustiou, e sabendo que essa angústia era tão grande, olha o que diz o versículo de número 32 de novo. Põe o 32 de novo, por favor. E foram ao lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. O que nós precisamos fazer, meus amados? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Jesus, quando veio aquela angústia, porque ninguém está imune de não angustiar-se. Ninguém está imune de viver apertos, dificuldades. Ninguém está. Porém, Jesus, quando viu que isso estava vindo sobre ele, ele foi orar. O que vai te ajudar é você ir para uma igreja, procurar uma boa igreja. Não te chamo você para ir vir na Igreja da Graça. Se você tem a oportunidade, está aí o endereço. Rua Guarani, 1040. Venha participar dos cultos, venha receber uma palavra para te levantar, para você se comer a palavra e viver de Jesus, viver daquilo que Deus ensina. Venha participar. Mas se você não sente o desejo, eu não te chamo, eu falo como o missionário fala. Procure uma igreja que Deus vai falar com você, onde prega a verdade, onde prega o evangelho. Não que fique de chocarrice, com brincadeira, com profetada, mas procure um lugar que Deus vai falar com você. A verdade, onde tem cura, porque o evangelho é cura, libertação e salvação.
Isso é o que o Evangelho ensina para nós. Eu não vejo o Evangelho de outra coisa. O Evangelho cura, liberta, salva pessoas. Onde não é pregado cura, não é pregado libertação, onde não é pregado a salvação, não é Evangelho. Então aí é um lugar que eu não vou crescer. Eu procure um lugar onde fale de libertação, onde fale de cura, onde fale de salvação, porque esse era o ministério cotidiano de Jesus. Amar as pessoas. Faça isso, procure uma igreja. Vai, procure um pastor, eu estou aqui. Põe o WhatsApp da igreja, por favor, gente. O WhatsApp é 46 30 25 53 52. No gabinete pastoral eu atendo pessoas que estão precisando. Venha até a igreja, marque comigo aqui um dia. Pastor, eu quero sentar, eu quero explicar para o Senhor o que eu estou passando. Eu quero uma ajuda espiritual, eu quero uma oração do Senhor. Eu estarei aqui disposto para te ajudar. Não tenha vergonha, não tenha medo, não vou expor você. Mande a sua mensagem e nós vamos marcar esse dia, ou você vai em um culto e ali Deus vai falar com você, tá bom? O pastor falou demais, né? Vamos ao momento de oração. Senhor Deus e Pai,